Graças a Deus. Então, o batismo é isso que for aqui manifesta. Hoje é a demonstração pública de vocês, de que vocês estão conscientes da doutrina da palavra do Senhor. Vocês estão, a demonstração pública da profissão da vossa fé, daquilo que vocês creem. O batismo é uma das ordenanças de Jesus Cristo, o batismo em água, por imersão. Então vocês serão imergidos na água, a velha condição, e sairão a nova condição de cidadão dos céus. Então, a partir de hoje, ao ser questionado ali pelo que vai celebrar o batismo, os oficiantes do batismo irão fazer aquelas perguntas para vocês. Então vai ser a demonstração de que o Evangelho de Cristo e esta palavra já está guardada no vosso coração, e a responsabilidade como membro está gravada no vosso entendimento. Então, ao ser batizados, vocês estão mostrando para a igreja o seguinte: eu creio em Jesus, eu recebo a ordenança de Jesus, eu aceito a condição da igreja, a palavra do Senhor assim ministrada. A partir de hoje, eu ingresso na igreja pelas minhas convicções. Então, o batismo é essa demonstração pública daquilo que vocês creem, daquilo que vocês aceitaram, daquilo que vocês esperam e daquilo que vocês propõem a viver daqui para frente. Então, agora o nosso secretário fazendo a chamada das congregações para que seja efetuado aqui o batismo. Os oficiantes de batismo que farão o batismo nessa noite, vamos fazer a revezamento lá, do aeroporto, nosso irmão Sebastião, do Teixeira Marco, o presbítero Anderson, do Ernesto Quil, lá, irmão Samuel, o evangelista Samuel, do Graminha, o presbítero José de Assis, lá do Planalto, o presbítero Valdemar, e aqui da sede, o pastor Gerson. Então, estavam revezando aí, de acordo com os números já pré-estabelecidos, essas congregações que atingiram a meta no batismo passado. Então, empataram aqui o pastor Iracemápolis, lá do Vanessa, o pastor Israel e o irmão Paulo Bazuca, também estarão ministrando ali, oficializando o batismo e cooperando nesta obra. Então, o secretário fará a chamada pela ordem aí das congregações. As irmãs subirão aqui pelo meu lado esquerdo e os irmãos pelo meu lado direito. Mas aguarda a orientação ali para o levantamento dos números, e a partir da orientação, vocês, ao ser chamado, postem aqui na frente, ele vai orientar e vocês irão para lá. Amém? Enquanto estiver celebrando o batismo, a orquestra pode tocar, tem o grupo de trombone, pode tocar, e vamos continuar a nossa festa nesta noite. Graças a Deus. Nosso irmão Jomar vai estar nos auxiliando aqui. Eu pedi para mais um irmão ficar do lado esquerdo aqui. Pastor Antônio, nos ajuda aqui, ó. O pastor Antônio aqui, evangelista Jomar daquele lado. Muito bem, nós estaremos passando agora a relação dos candidatos que estarão sendo batizados neste momento. As irmãs subirão a escada à direita, à minha direita, os irmãos à esquerda. É o contrário? Então, os irmãos à esquerda e as irmãs à direita. Muito bem. As irmãs à esquerda, isso mesmo. Então tá bom. As irmãs à esquerda e os irmãos à direita, ok? Então tá bom. Enquanto isso, irmãos, enquanto nós vamos fazer a chamada, os irmãos vão ver no telão. Irmão Reison, solta aí no telão para os irmãos verem
o nosso trabalho em Ariranha. Pastor Luiz, fica de pé um pouquinho, só por gentileza. O pastor Luiz é o nosso novo dirigente ali na cidade de Ariranha. Ele assumiu o trabalho há pouco tempo, faz 30 dias, e o trabalho ali em Ariranha, irmãos, nós tivemos um probleminha muito sério, mas graças a Deus o Senhor tem dado graça, nosso trabalho missionário, e já com menos de 30 dias, ele assumiu a igreja com 3 irmãos, 3 crentes que sobraram ali, e hoje está com 70 irmãos congregando, em menos de 30 dias. Os irmãos estarão vendo no telão como que está a congregação, como está sendo o trabalho. O pastor Luiz está fazendo um grande trabalho ali na nossa congregação em Ariranha. Muito obrigado, pastor Luiz. De Arthur Nogueira, irmão César Augusto de Faveri. César Augusto de Faveri, isso mesmo, né? Jorge Luiz Fernandes, de Arthur Nogueira, Jorge Luiz Fernandes. Silas Rodrigues de Souza, irmão Hermes Rodrigues, irmão Bruno Alves Gonçalves. 5 irmãos. Muito bem, muito obrigado, podia subir. Do setor de Aramina, Dorilei Brohum da Cruz. Dorilei Brohum da Cruz. Ali está nosso irmão, um candidato de Aramina. Do Belim Aumento 1, irmão Wederson da Silva Nascimento, Mateus Souza Santos, Deise Emily Vaz Roque, Elida Cunha dos Santos, Maria José Pereira da Silva e Débora Alice da Silva. 6 candidatos no total, 4 irmãs e 2 irmãos. Belinha 2, ou seja, Boa Esperança, 3 candidatos: Miquéia Silva Consentino, Lucas Fernandes de Souza e Jennifer Monize da Silva. 2 irmãos e 1 irmã. Do Jardim Caieiras, 1 irmã, Thalissa Graziele Ferreira Fraga. Do Campo Belo, 2 candidatos, ou 2 candidatas, Thaís Cândido Cardoso da Silva e Franciele Cristina Silva de Melo. Da cidade de Cajobi, nosso interior, irmã Letícia Dias da Silva. Do Centro Evangelístico Emanuel, irmão Robert Cosme Pereira de Oliveira. Do setor de Cordeirópolis, Ana Paula de Araújo Nascimento, José Carlos de Souza, Eliseu Leal, Irenildo Alves de Souza, Anderson Batista. 5 candidatos, 1 irmã e 4 irmãos. Do setor de Engenheiro Coelho, Elias Rangel Lázaro e Jéssica Mariane Damásio. 1 irmão e 1 irmã. Do Jardim Guimarães, Leni Alves de Santana, 1 candidata, 1 irmã. Do Gustavo Piscinini, 4 candidatos, irmão Moisés Alves dos Santos, Aline Maria Stanley Colombo, Diego Santos Nazário e Jéssica Cristina Amaro Abreu.
2 irmãos e 2 irmãs. Do setor de Iracemápolis, irmão Pedro Henrique Brandão, Lucas Manuel de Jesus Santos, Joelma Alves de Araújo, uma irmã e 2 irmãos. Do Jardim do Lago, irmão Everton Álvaro Silva, Mateus Felipe Pedroso Persina, Lucas Ferreira Barros, Felipe Fernandes Ribeiro, 4 irmãos. Aos pastores que estão no tanque para batizar, são 10 candidatos para cada batizador. Santa Eulália, 5 candidatos. Irmã Amanda Cristina Papa da Silva, Eliel Cordeiro da Rocha, Ricardo de Souza Sás, Robidon Moreira da Silva Sanches, Eleandro José de Oliveira. 4 e 1, perfeitamente, 4 irmãos e uma irmã. Do setor de Santa Gertrudes, Éder Azevedo, Valentim José de Souza, Regiane Maria de Souza Prudente e Érica Alves da Silva, 4 candidatos, sendo 2 irmãos e 2 irmãs. Da sede, a igreja sede, Igor Dias Rocha, Joelson Flávio Borducci Olivato, Marcelo Brasilino da Silva, Angelina Lima Daros, Larissa Galzerano, Marcelo Brasilino da Silva, muito bem, Emaísa da Silva. 7 candidatos aqui na nossa sede. 6? É 6, é isso? Oi? Tá ok, 6 candidatos então. Só um minuto, irmãos. Érica não está. A Érica está na sede? Não. 6 candidatos à sede. Santa Adélia, irmã Beatriz Gomes de Lima. Do Vista Alegre, aqui em Limeira, 5 candidatos, sendo irmão Marcelo Valdivino Fernandes, o Marcos Valdivino, Monique Rodrigues do Prado, Franciele Ferreira Santos, Grace França Pereira, Peterson Mendonça de Oliveira. 3 e 3, 3 irmãos e 3 irmãs. Jardim Nova Limeira, 2 candidatos, sendo irmã Luana Renata de Campos e irmão Odair José da Silva. Do Novo Horizonte, irmão Rogério Pedro Borges, Caroline França de Araújo Santos, Doralice Rodrigues Bueno, Josiana Fabiola de Andrade, de Jesus Andrade e Emilaine Coutinho Santana. 5 candidatos. Então vou repetir novamente, só um minuto. Rogério Pedro Borges. Muito bem. Caroline França. Caroline França. Então, a mesa não tem a Caroline França do Novo Horizonte, por gentileza.
Então são 4 candidatos, 3 irmãs e 1 irmão. Oreste Verone, irmão Eric Rodrigo da Silva, irmão Alex Júnior da Silva, 2 irmãos. Parque Hipólito, 1. Irmã Miriam Martins Pereira, irmã Adriele Fernandes da Silva, 2 irmãs. Jardim Planalto, Caroline Rodrigues Firmino e Aline Fernanda de Figueiredo, 2 irmãs. O Jardim Roseira, 3 candidatos, sendo irmão Lucas Nascimento, Milena Costa Godoy, Beatriz da Silva. Santa Amália, 2 candidatos, irmão Jean Carlos Buena Ribeiro. Eu chamei 3 candidatos do Roseira. Santa Amália, 2 candidatos, Jean Carlos Buena Ribeiro e Wagner Ramos da Cruz. Muito bem, são esses os candidatos. Estamos aguardando o total de irmãos deste batismo, que a mesa já está preparando. Enquanto a mesa prepara ali o número de candidatos, e também 77, então 77 candidatos neste batismo deste dia. E enquanto eles ali fazem a classificação, Parque Hipólito foi chamado. Parque Hipólito 1. Quem está com dúvida? Parque Hipólito, 2 candidatos. É isso? Muito bem. Meus irmãos, enquanto a mesa ali prepara a classificação para a próxima batismo, quem vai se batizar, gostaria de dar um relatório para a igreja a respeito do batismo desse trimestre que passou no nosso campo. Nós tivemos um total de 189 candidatos descendo as águas batismais nesse primeiro trimestre do ano de 2010, sendo que na cidade de Limeira tivemos 81 candidatos, 31 candidatos nos setores vizinhos, Arthur Nogueira, Cordeirópolis, Engenheiro Coelho, Olambra, Iracemápolis e Santa Gertrudes, e tivemos 58 candidatos nos nossos setores missionários no interior de São Paulo, e também 19 candidatos ali no Vale do Jequitinhonha, nas nossas igrejas, totalizando um número de 189 candidatos nesse primeiro trimestre de 2010. Também gostaria de aproveitar e lembrar nossos irmãos dirigentes, pois receberam um relatório da missão. Aí, esse é o relatório de entradas da missão. Não é para colocar no quadro, é para informação do obreiro, para ver o crescimento missionário de entradas dos irmãos, da cooperação, da contribuição. É para a informação do obreiro. Também não podemos esquecer, irmãos, a respeito da nossa agenda de oração. Hoje, às 23 horas, estaremos aqui orando junto com os pastores, dirigentes e agentes missionários. Também, aproveitando, dia 31 deste mês de julho, dia 31 do mês de julho, nós estaremos no primeiro encontro missionário no setor 5, que é aqui em Arthur Nogueira. Estaremos aqui no dia 31 de julho, sábado, às 18 horas, num grande encontro missionário, com as igrejas de Engenheiro Coelho, Olambra, Arthur Nogueira e os demais irmãos que estarão cooperando aqui da cidade de Limeira. Também dias 23, 24 e 25 de julho, nós teremos aqui nosso templo central,
o 37º aniversário do Circo de Oração Marcas de Amor, do Campo de Limeira, preletor pastor Reginaldo Ribeiro, Minas Gerais, e cantores, Quarteto Adoração de Minas Gerais também. Nós tivemos, irmãos, a classificação já ali pela mesa. O próximo batismo, os pastores que estarão batizando, em primeiro lugar, sede 300% de acordo com a meta estabelecida. Planalto, 200% de acordo com a meta. Iracemápolis, 150%. Jardim do Lago, 133%. Belim Almeto 1, 120%. E Novo Horizonte, 100%. Aí estão nossos pastores que estarão batizando no próximo batismo. E para nós encerrarmos, doutor Eliseu está ali, de pé, doutor Eliseu, nós queremos pedir a oração da igreja em favor do nosso querido companheiro, nosso irmão, doutor Eliseu, para que nós possamos ajudá-lo. Na verdade, ele precisa de muitas orações, muitas, mas precisamente 60 mil orações já resolveria, com certeza, as coisas para o doutor Eliseu. Mas com certeza nós teremos muito mais que isso para fazermos, para darmos a nossa contribuição ao nosso companheiro nesses dias que antecedem aí as eleições de deputados estaduais, federais e também de presidente e governadores. Aí está nosso companheiro e pedimos a oração dos irmãos. Futuramente estaremos aqui dando outros detalhes sobre este assunto. Obrigado, doutor Eliseu, Deus abençoe.
Amém. Queremos informar, enquanto os batizados trocam as roupas, vim para a celebração da Santa Ceia. O nosso irmão Isaías pede para louvar o Senhor com hino. Convido os diáconos para, enquanto o irmão estiver louvando ao Senhor, nós já vamos contribuir com as nossos dízimos e nossas ofertas que pertencem ao trabalho do Senhor. Quantos irmãos se terminam lá? E depois a banda vai estar tocando o hino de número 39, junto com os músicos, e nós passaremos já para depois a celebração da Santa Ceia do Senhor. Isaías louvando o Senhor aqui com o hino. Mas antes, queremos convidar a igreja a colocar de pé. Nosso irmão Evaldo está fazendo 67 anos. Vamos parabenizar o nosso obreiro aqui, dizendo: parabéns, felicidade no Senhor Jesus Cristo. Irmão Benedito orando em favor do nosso irmão e também orando em favor daqueles que vão contribuir com os dízimos e as ofertas que pertencem ao Senhor. Amado Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, louvamos o Teu nome, Senhor. Aleluia, pela vida do Teu servo, Senhor, que Tu tens lhes confiado esses anos para fazer a Tua obra na terra. Te louvamos, Senhor, pela vida também da sua família, da igreja do Senhor, o qual pertence, fazendo a Tua vontade. Pai querido, nós Te louvamos, Espírito do Senhor. Aleluia. Espírito Santo, nós Te glorificamos, porque estamos sentindo, ó Deus, a Tua glória neste lugar, pelo que está sendo feito, pelas vidas que hão de descer as águas do batismo. Aleluia. Oh Senhor, Te adoramos, Te glorificamos, porque eu sei que Tu está presente aqui. Haveremos de participar da ceia. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo que vai contribuir agora, no nome de Jesus. Abre as portas para que tudo seja feito para a glória do Teu nome. Te adoramos, Te glorificamos, no nome de Jesus. Podeis sentar. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Glória a Jesus. Já fizeram de tudo pra mim fazer parar. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. E jogaram-me no calabouço, tentativa de apagar um sonho. Sonho que um dia eu sonhei pra mim. Mas o sonho de um crente não pode morrer, mesmo que seja esquecido pelos meus irmãos. Pode falar de mim o que quiserem, me obrigar a ficar sozinho, mas Deus garante que está comigo. Eu sobrevivi. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. E que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido, espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Quanto mais o tempo
faça para mim. Não compreendo muita coisa que me aconteceu, mas eu confio num Deus que me ama e me escolheu e me tirou da lama. E não é qualquer tempestade que vai me destruir. Mesmo que eu seja esquecido pelos meus irmãos, tenho certeza que o caminho Deus preparou para mim. E quem quiser acreditar, espere. E quem está vivo, acredite e veja. É Jeová que por mim peleja. Eu sobrevivi. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. E que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo vê, contempla a nossa vitória por Jesus Cristo. Amém, igreja? Deus abençoe. Vamos cantar o hino de número 39. Convidamos aqui o irmão Zico. Cadê você? Vem louvar o Senhor aqui. O irmão Zico está aí. Louvar aqui o hino de número 39. Está ocupado ali? Então o Jomar canta aqui. Está colhendo a assinatura aí. Pode continuar seu trabalho. O Jomar louva o Senhor aqui com o hino de número 39. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Damos graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede. Vê se alguém do seu lado não tem uma harpa, ofereça a sua, para que ele possa louvar a Deus juntamente com você. Graças a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus somos, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, para juntos meditarmos e aprendermos da santa e bendita palavra do Senhor. Meus irmãos, quero ser bastante sucinto, pois as horas já se avançam. E como o pastor tem nos incumbido a trazer uma palavra sobre a Santa Ceia, gostaríamos em rápidas palavras falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante. Existem alguns fundamentos que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja que jamais poderão ser quebrados, e a Santa Ceia é um deles. O outro é o batismo em nome da Trindade. E como nos observamos nessa noite, já ouvimos ali a exposição sobre o batismo do nosso pastor Rovilson. Agora estamos falando rapidamente sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia fala de comunhão, fala de a igreja está pensando, olhando para o sacrifício que Jesus efetuou, sofreu, foi moído lá na cruz do Calvário. Capítulo 22 do Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, nós lemos aqui alguns versículos. Capítulo 22, versículo 7, lemos assim: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide e preparai a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos?
E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhe havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e parti-o entre vós. Porque vos digo que não beberei mais do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Aqui até o versículo número 20. Irmãos, observamos aqui Jesus mandando ali os seus discípulos, conforme temos lido aqui, Pedro e João, uma incumbência de preparar a Páscoa para que pudesse comer. Interessante que Jesus diz, quando reúne, Jesus fala assim: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Irmão, sabe, Jesus teve um ministério terreno de 3 anos e meio, e essa aqui era a última Páscoa que ele passou com os seus discípulos. Por isso ele diz: desejei muito comer convosco essa Páscoa. Porque, vamos observar, irmãos, que aqui Jesus deu anúncios tremendos. Jesus falou coisa para os seus discípulos nessa reunião, que eles estremeceram. Muitas informações. Algumas delas Lucas não escreveu, mas outro evangelista escreveu, que aconteceu nessa reunião. Nessa reunião ele falou coisas tremendas que eles ficaram até assim meio, mas ele falou. Mas eu quero me ater ao ato da Santa Ceia. Nós encontramos aqui, irmãos, ele dizendo que esta última Páscoa, observamos que até o versículo 19... versículo 15, 16, ele está tratando da Páscoa, mas aqui no versículo 20, 19 e 20, aqui já trata da Santa Ceia. Ele comeu a última Páscoa com os seus discípulos, por isso ele: desejei muito comer convosco essa Páscoa. É a última Páscoa que eles comiam. Depois ele fala da Santa Ceia. Os judeus comeram a Páscoa durante 15 séculos. Foram 1500 longos anos que eles comiam todo ano a Páscoa. Mas agora Jesus estava colocando um ponto final naquilo, e instituindo o ato da Santa Ceia, que a igreja do Senhor Jesus repete todos os meses, que é a Santa Ceia, que é uma memória daquilo que o Senhor Jesus sofreu em nosso lugar. Sofrimento que ele pagou em nosso lugar. Por isso estamos aqui para relembrar, para memorizar, para refletir. E hoje alguns dos irmãos participarão pela primeira vez. É uma vitória muito grande. Antes vocês não tinham esse direito, esse privilégio, mas agora sim podem participar dessa mesa. Entraram para engrossar a fileira dos salvos, já estão preparados para o grande arrebatamento da igreja. Pois é interessante, irmãos, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 6, lá Jesus faz uma colocação que está no afirmativo, dizendo: quem come o meu corpo e bebe o meu sangue,
tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja bem, quem come o meu corpo e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Se fôssemos trazer para o negativo, nós iríamos encontrar uma necessidade muito grande de termos que batizar, termos, conforme ouvimos que o irmão que tem pessoas que não quer batizar, não assume um compromisso. Às vezes tem algum irmão na congregação que vem falar: olha, irmão, esse mês aqui eu não vou participar da ceia não, sabe por quê? Aconteceu um probleminha aí, esse mês aqui eu não vou participar. E perguntamos, irmãos, a pessoa que ela mesma já diz que não está em condição de participar da ceia, perguntamos: se Jesus voltar naquele momento, será que está apto a subir para o céu? Então, a Santa Ceia é uma coisa importante, todo crente deve participar. Por isso que o apóstolo São Paulo diz assim: examinai o homem a si mesmo e assim coma. Temos que comer. Jesus falou: o seu corpo, a sua carne, verdadeiramente é comida, e o seu sangue, verdadeiramente é vida. Lá no Antigo Testamento, no capítulo 12, do livro de Êxodo, nós vamos encontrar lá a primeira Páscoa. Tem muitas recomendações que Deus deu para Moisés, que em determinado dia do mês tinha que pegar o cordeiro. Os irmãos que conhecem bem o texto. Mais interessante, irmãos, que a Bíblia diz que se a família fosse pequena para um cordeiro, tinha que chamar ao vizinho, trazer o vizinho mais próximo ali, chamar para comer junto, porque não podia jogar nada fora, não podia desperdiçar, tinha que, se sobrou alguma coisa, tinha que queimar e tal, não podia desperdiçar, e nem podia deixar para o outro dia. E eu fico pensando, irmãos, vejam só, se o cordeiro for grande para uma casa, chama o vizinho. Mas às vezes, irmão, tem aquele negócio: puxa vida, eu vou chamar o vizinho da direita, ou o vizinho da esquerda. Puxa vida, o vizinho da esquerda, meu filho brigou com o filho dele e tal, e nós batemos boca, e agora? Tem que ter comunhão. O vizinho da direita tem uma certa desentendimento. Não, irmão, você tem que andar em comunhão, porque nós vivemos em comunidade. Chega um momento que Deus requer, chega um momento que Deus aparece na nossa frente, e nós temos que tomar atitudes que muitas vezes as nossas faltas nos inibe a tomá-las, não é verdade? E eu fico pensando, se o cordeiro for grande para uma casa, eu fico pensando, irmãos, o cordeiro de Deus, o cordeiro pascual que é Jesus, é um cordeiro tão grande, mas tão grande, que você chama quantos vizinhos, quanta rua toda, a cidade toda, o país todo, o continente, o mundo, e tem pão para todos quantos chegarem, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E graças a Deus que Ele está aqui nesta noite, está recebendo a sua adoração. Participe do corpo e do sangue do Senhor, olhando para o sacrifício da cruz, porém vendo uma grande vitória que Jesus conquistou para você e para mim. Éramos nós quem teríamos que enfrentar a cruz, mas Jesus sofreu em nosso lugar. Quando Barrabás foi liberto lá e Jesus foi crucificado, quem merecia ser morto era Barrabás, mas ele foi liberto. Então Barrabás representa nós, irmãos, que deveríamos sofrer, mas Jesus pagou em nosso lugar. E por isso estamos aqui nesta noite, para glorificar o seu santo nome, por aquilo que Ele tem feito por nós. Esse é o Cordeiro de Deus, que é grande e tira o pecado de toda a raça humana e prepara o homem para levar para os céus. Que Deus abençoe no precioso nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Jurandir. Louvado seja o nome do Senhor. Nós convidamos os obreiros para descermos aqui. Vamos agora orar pelo pão e pelo cálice. E enquanto estiver servindo a Santa Ceia, o coral estará louvando ao Senhor. Somente os membros batizados por imersão que estão em comunhão
A hora que for servido, os que foram batizados ficarão de pé, e os diáconos podem se regimentar aqui, por favor. Todos os diáconos estão aí, já tomaram a sua postura aqui, conforme é o nosso costume, justificando que já chegou aqui já um pedido de esclarecimento, que a Santa Ceia seria amanhã, como fora anunciada, mas hoje, como houve esta falta dessa informação, então fora aqui preparado para hoje, e nós vamos celebrar hoje, e amanhã nós teremos aqui a reunião normal e conversaremos assim com os irmãos amanhã, celebrando para aqueles que não vieram hoje, conforme fora aqui anunciado. Ficamos de pé, vamos orar pelo pão. Maravilhoso Jesus e nosso eterno Pai, estamos diante de Ti, Senhor, nesse momento, apresentando aqui, Senhor, o pão que é o Teu corpo, e aquele que se alimenta dele tem vida contigo, Senhor. Apresentamos a Ti, confirma, Senhor, esta ordenança que sirva, Senhor, de alimento para os Teus filhos, confirmando a bênção em nome de Jesus, consagrando, Senhor, a luz da Tua palavra, conforme já for aqui ministrado, e tomando o pão e partindo, diz: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Confirma a bênção, Senhor, desta ordenança, para que Teus filhos recebam a saúde para a alma, em o nome de Jesus. Jesus tomou um pão, partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Os membros em comunhão, os diáconos já tomando posição, permaneçam de pé, e à medida que vai sendo servido, os irmãos vão tomando assento, conforme a nossa... Disse Jesus: este é meu corpo que é partido por vós, comei dele todos.
Nosso marido lá de Aramina, sonar lá, é cantar o hino, cantar o encerrar, está conosco hoje sempre pode estar, enquanto ele vem aqui nós temos avisar que amanhã, às 14 horas, tem um ensaio geral do Circulação, a festividade está chegando aí no dia 23, a mensagem de pastor Levi, todos os obreiros. Dia 13, terça-feira, reunião ministerial com todos os obreiros. Terça-feira, dando aviso para os nossos obreiros. Grande vigília do Tempo Central, toda terceira sexta-feira de cada mês, a partir das 23 horas. Às 13 horas da manhã, vamos passar as congregações para trazer as irmãs aqui para o ensaio geral. Irmã Joseli está aí? Está? Irmã Joseli. Irmã Joseli, a respeito de quem precisa comprar casa própria lá, tem um aviso que vai cansar. Vem aqui, meu irmão. Vou partir aqui todos, apresentando aqui. No final estaremos orando e apresentando uma palhinha, cantando, subindo. Pastor ensinando das manhãs, escola dominical às 9 horas. Uma Santa Ceia, seria celebrada amanhã. É o dia da campanha do quilo do arroz. Então hoje, muitos não trouxeram. Então amanhã, traz aqui o arroz para a nossa assistência social. Vou perguntar uma vez, Pai do Senhor. Agradeço a oportunidade, agradeço as orações dos irmãos por mim. Vamos começar na
donde no podrá más que la verdad, donde no hay apariencia, que no esfuerzo, allí soy sincero, allí mi apariencia liberal se va a abrir, es tu gracia que ponga, tu poder que sustenta para estar de pie. Y no podría trabajar si no hubiera por sol, destino de la gracia y la justicia del Señor. Si vivieron tal vez hoy se enteraría que tu servicio reflejado en mi corazón es por tu gracia y tu perdón que podemos derramar instrumentos es por tu gracia y tu perdón y justicia que valemos y tu que no podría trabajar si no fuera por nosotros, el destino de la gracia y la justicia del Señor. Se dijeron tal vez hoy se enterarían que Jesús ha visto reflejado en mi corazón es por tu gracia que podemos derramar es por tu gracia perdón y justicia que a todos que contribuem para o campo missionário. Nós temos um sonho, queremos, em nome de Jesus, Deus bendiga a todos. Obrigado por farem irmãos pela Minas, a região do Rio de Estado de São Paulo, Jocelyn, ela trabalha na Embracon, limpando aí para conta de casa, terrenos, reforma, veículos de moto. Ela vai ficar aqui a obreiro da congregação, ela passa o número do telefone, agendar, visita, enfim, se você precisa, ela vai para a mensagem. Então, cada dirigente aí pegar o número do telefone com ela, para que possa agendar aí. Os irmãos precisam comprar casa, precisa apartamento, casa, terreno, ela trabalha nessa área. Nós temos estado na reunião passada e hoje novamente ela está aqui, estando até anunciando em nome de Jesus. Ela pede oração, pois irá passar por uma cirurgia. E é mais um pedido de oração que está disposta pelo mesmo, pelo canto. Vamos orar, vamos estar de pé, orando ao Senhor, agradecendo a todos. Escola logo mais às 9 horas, uma vez começou o novo trimestre, Ministério Profético está com uma bênção, então só às 23 horas hoje a oração dos agentes missionários entrega do jejum, encerrando o trabalho. Sobre nosso orando no Erotildo está internado, está muito mal, mas Jesus é o dono da saúde, o dono da vida. O Benedito vai lá para o lado de Quitinhonha, ele está pedindo, tem 2 netinhas para levar no carro. E se tem uma academia que o irmão não usa mais, ele precisa
que vai viajar esta semana, já transferido lá para o padre. Eu não tenho para ele em volta, mas aqui está o irmão que, por favor, ajuda. Isso também faz missão até com cadeirinha para levar o dente, né? Então ele está aí aguardando os irmãos que puderem, você tem vai estar só usando mais. Por favor, sirva o missionário que vai fazer missão no canto do Senhor. Aqui nós pastor Gerson orando, encerrando aqui esta reunião, orando pelo pastor Eli, que está em viagem, juntamente com o pastor Joel. Nós temos um aviso que tem pessoa que quer entregar para Jesus. Nós aqui vamos a pessoa para Jesus que entregar nessa noite, pelo sinal. Ainda há oportunidade de você ingressar na causa do Senhor. Tem alguém para Jesus nessa noite? Trabalhe claro, não sei que você é a pessoa que não tem, ainda não é membro da igreja, não pertence à igreja, entregou a vida para Jesus. Tem alguém? Se não tem, o Senhor conceda uma outra oportunidade. Agradecemos internautas através da rádio Web Jesus é o caminho, que estão aí acessando a nossa internet. Que Jesus recompensa e abençoa cada um dos irmãos. Informação aqui: 10 mil acessos somente hoje nesta reunião de meu prêmio batismo e Santa Ceia. Amém. E peça que a internauta faça o e-mail, divulgue a nossa rádio web. Tem 10 mil, cada um passando para um, são 20 mil. No próximo acesso, Jesus abençoe. Pode ter passado, tem anunciado, tem deixado o nosso endereço eletrônico para que muitas e muitas vidas possam ouvir a mensagem do Evangelho e o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oramos, meu querido, grandioso e eterno Deus, estamos agradecidos por essa grande oportunidade que tem concedido ao teu povo, a tua igreja guerreira. Ó, que tuas mãos divinas esteja estendida e continuamente sobre o teu povo, dando crescimento. Temor, Senhor, pratico a um grande dia corretamente aquela pessoa, você se presente, aqueles que não estão, por motivo justo, abençoa nosso presidente, pastor Levi, pastor Tânia, pastor Joel, pastor Lloyd, todo o ministério da igreja. Agora, Senhor, leva em paz os teus filhos para os seus lares, todos os teus santos colados, com tuas mãos estendidas, em nome de Jesus. Seja vossas mãos e o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo fiquem em nossos corações e alegremente dizemos amém. Abraço, irmão, e a seu lado, cumprimenta e louvamos a Deus por esta noite tão abençoada.